E aí, tudo bem com você? Prazer ter você aqui nessa aula. Meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional e nós estamos aqui hoje para falar sobre a teoria geral do Estado do Direito Administrativo. Bem, só para te situar, no vídeo anterior eu fiz uma espécie de um panorama no Direito Administrativo para concursos. E aí eu fui escrevendo aqui, tudo que cai em concursos públicos de forma que você pudesse, nessa reta inicial, saber o essencial para efeito de provas de concurso. E aí eu prometi para a galera que me assistiu que eu iria em seguida, para cada um desses 11 tópicos, terminou aqui, gravar os vídeos de conteúdo, explicando cada assunto, esmiuçando, detalhando, para que você possa chegar na sua prova com esse conteúdo essencial na ponta da língua. Então é isso que nós vamos fazer aqui. E logo eu já quero te recomendar, aqui embaixo do vídeo tem um link que você pode baixar um material gratuito em PDF sobre essa aula. É todo o conteúdo dessa aula, com esquemas mentais e ao final uma lista de questões para você resolver com base no assunto que a gente vai ter trabalhado na aula. Então, acessa logo o link aí, já coloca lá seu e-mail, eu vou mandar para você o material em PDF gratuitamente, você não pode perder. Vem aqui comigo. Bem, eu vou pedir aqui a sua licença para alterar o assunto. Ao invés de falar teoria geral do Estado do Direito Administrativo, eu vou usar a expressão introdução ao direito administrativo. Por que introdução ao direito administrativo? Porque eu considero esse conteúdo aqui um conteúdo obrigatório para quem quer entender todos os assuntos do direito administrativo. Se você parte aqui, se você tem isso aqui como um ponto de partida, com certeza a sua jornada vai ficar muito mais fácil no direito administrativo. E aí, nesse contexto, a gente começa aprendendo aqui sobre os elementos do Estado. Bem, para que eu possa dizer que existe um Estado, é necessário que haja a presença de alguns elementos que são característicos do Estado. O primeiro elemento aqui é o povo. Óbvio, não é? Eu não tenho Estado se eu não tiver povo, um conjunto de pessoas que tem uma ligação com aquele Estado. Essa ligação, do ponto de vista jurídico, chama-se nacionalidade. Então, quando eu falo em povo, eu estou falando no conceito de nacionalidade. Perfeito? Então, o povo do Brasil são os brasileiros, ok? Os brasileiros. E aí, quando você pega a Constituição, lá no artigo 12, artigo 13, você vai ter a questão referente à nacionalidade. Como é que alguém pode, no artigo 12, ser um brasileiro? E aí tem condições para brasileiros natos, brasileiros naturalizados. Como aqui não é o momento da gente entrar nesse quesito de direito constitucional, basta você saber que isso aqui está presente, ok? Beleza. Dentre o conceito de povo, é importante você não confundir com o conceito de cidadão. Por quê? O povo do Brasil são os brasileiros. São aqueles que têm como Brasil um vínculo de nacionalidade. Quando a gente fala de cidadania, é um conceito diferente. Por quê? Porque o cidadão é aquele que pode exercer no Brasil direitos políticos ativos ou passivos, não necessariamente os dois, ativos ou passivos. No ordenamento jurídico brasileiro, nós sabemos que, em geral, as pessoas acima de 16 anos já podem exercer direitos políticos ativos, porque o alistamento eleitoral ele é possível a partir dos 16 anos e obrigatório a partir dos 18. E esse alistamento eleitoral, ele fica em geral reservado a quem? Aos brasileiros, perfeito? Aqueles que têm com o Brasil um vínculo de nacionalidade. Mas, tome cuidado, nem todo cidadão do Brasil é brasileiro, sim, porque a nossa Constituição também trabalha com a ideia do sujeito que é cidadão de Portugal, em sendo dado a ele o mesmo tratamento, sendo dado ao brasileiro o mesmo tratamento em Portugal, aqui a gente dá ao português essa condição de cidadania por equiparação. O português é um brasileiro por equiparação. Então nós temos esse exemplo na nossa Constituição, que o português ele vai ser estrangeiro para o Brasil, mas terá o tratamento como cidadão brasileiro, em razão isto se em Portugal for dado o mesmo tratamento para os brasileiros. Então, se houver essa reciprocidade, ele vai ser considerado um estrangeiro, mas vai ser um cidadão
brasileiro. Olha que detalhe interessante. Então, o conceito de cidadania, ele está relacionado ao exercício de direitos políticos. Em geral, os brasileiros têm a cidadania. Mas ao português, por essa disposição constitucional, dá-se-á a possibilidade de exercer direitos políticos, sendo também um cidadão, mesmo na condição de estrangeiro. Tá. Não confunda povo também com o conceito de população ou habitantes, né? Eu não posso dizer que o povo do Brasil refere-se à população brasileira, porque na população eu tenho um conceito que é um conceito temporal, né? O que é a população do Brasil? É o conjunto de indivíduos que num dado momento residam aqui. E aí eu tenho tanto os próprios brasileiros, mas eu posso também ter estrangeiros, e eu posso ter os chamados apátridas, que são aquelas pessoas que não guardam vínculo de nacionalidade com nenhum país. Óbvio que eu estou aqui, gente, falando de uma forma muito resumida, porque se a gente for detalhar isso aqui, aí eu vou ter que dar isso aqui de uma forma assim, um curso. E na verdade esse curso já existe, que é a Tríade da Alta Performance, o meu curso completo de Direito Constitucional e Administrativo. Se você não conhece a Tríade, vou também deixar aqui na parte de baixo do vídeo um link para você conhecer, tá? Mas nessa nossa perspectiva de dar essas condições iniciais de você entender a matéria, era isso que eu tinha a falar sobre povo. O segundo elemento do Estado é o território. Sim, porque, afinal de contas, o povo precisa estar situado em uma base física. E quando a gente fala em território, a gente tem o território real e o território fictício. Território real, basicamente, é o solo, subsolo, espaço aéreo, mar continental, mar territorial e plataforma continental. Então, aqui, ó, conceito de território é solo, subsolo, espaço aéreo, mar territorial e plataforma continental. Isso aqui é o chamado o território real. Por quê? Nessa zona aqui, o Brasil exerce a sua soberania, ou seja, o seu poder supremo de tomar decisões. Infelizmente hoje não teremos tempo, quem sabe numa outra ocasião, se vocês pedirem aqui embaixo, insistir, tiver muita gente pedindo, aí eu vou ficar assim me sentindo a celebridade e vou gravar um vídeo explicando o que é mar territorial e plataforma continental. Por hora, basta saber que é uma faixa de mar-oceano em que o Brasil exerce a soberania, poder de mando, ok? Esse é o território real. Mas existe também o território fictício, ou chamado território em sentido amplo, que são outros lugares do globo terrestre em que o Brasil não tem soberania, mas ele vai poder exercer certos direitos do ponto de vista penal. Se você já estudou direito penal, provavelmente você estudou lá a disposição do artigo 5º do Código Penal, que diz assim, que as aeronaves e embarcações brasileiras ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que estejam, são considerados território nacional. Então, um exemplo rápido aqui para ilustrar isso. Vamos imaginar que um militar da Força Aérea Brasileira vá com a comitiva presidencial lá para a China. E ele leva ali no porão, escondida, a sua namorada que está grávida. O casal resolveu fazer um aborto, coisa horrível, lógico. E eles sabem que no Brasil isso é crime. Hipoteticamente, vamos imaginar que na China não seja crime. O que ele tem a ideia? Coloca ela escondida no porão do navio, vai até a China. Quando a comitiva presidencial descer do avião e for lá cumprir a sua agenda, ele vai fazer com a moça, tristemente, o aborto ali dentro da aeronave. Ele está muito enganado se acha que por isso ele não vai ser apenado pelo crime de aborto, eles, né? Porque essa aeronave, estando na China, ela é considerada como o território brasileiro para efeito de aplicação da lei penal. É como se o crime fosse cometido aqui, ó, no solo do Brasil. Por isso, então é o chamado território em sentido amplo ou território fictício, tá bom? Maravilha. E para fechar aqui, nós temos a ideia de que para que haja um Estado independente, é preciso que haja o governo soberano. O governo soberano é esse governo que tem essa outorga de poderes pelo povo. Isso é a ideia de democracia. O povo elege alguém para representá-lo, para exercer o poder e exercer esse governo soberano, que tanto vai ser exercido internamente, porque ninguém pode ir contra o Estado tem um poder de mando, inclusive o Estado tem um monopólio da força. Se você não obedece uma lei, você não pode ir preso no contexto penal, isso é o monopólio da força. O Estado ele não tem concorrência de poder. As pessoas podem frequentar a igreja, que é uma instituição que exerce poder sobre elas,
mas a igreja não tem tanto poder quanto o Estado, porque, por exemplo, a igreja não pode determinar a privação de liberdade de uma pessoa. Entende a ideia? Então o governo soberano exerce essa soberania do ponto de vista interno, né? E também do ponto de vista externo, com a autodeterminação. O Brasil é um país livre para tomar decisões, não se submete à hierarquia de outros países, enfim. Isso aqui no direito internacional público a gente estuda com mais calma. Basicamente, então, você tem que lembrar que para que um Estado exista, é preciso que haja, então, esses três elementos, ok? Há alguns autores que entendem que é necessário um quarto elemento, que é a finalidade, que é o atendimento do interesse público. Depois você dá uma olhada lá no artigo 3º da Constituição, que é onde a Constituição define o que é o interesse público no contexto da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos dessa república? O interesse público está ali definido nesse artigo 3º. Depois você dá uma olhada lá, tá? Legal. Seguindo aqui a nossa aula, em seguida a gente tem poderes do Estado. A gente sabe que o Estado, ele tem essa teoria da tripartição como uma forma de freios e contrapesos. Se o poder ficar na mão de um único sujeito, qual é a tendência? Como dizia lá Montesquieu, quem tem poder tende a dele abusar. Por isso a ideia de três poderes que são independentes e harmônicos. Independentes porque eles não têm hierarquia uns sobre os outros, e harmônicos porque há sistemas de controles recíprocos em que um poder, ao mesmo tempo que controla, é controlado, tudo no intuito de fazer com que o interesse público prevaleça. Então a gente está falando de quê? Do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Bem, o poder legislativo tem como função duas coisas: produzir as normas de caráter geral e abstrato para disciplinar a vida das pessoas, e também a função de fiscalizar os demais poderes. Isso é uma função típica do legislativo, fiscalizar os outros poderes. Beleza? Então nós temos aqui, ó, a ideia de legislar e a ideia de fiscalizar. Maravilha. O poder executivo tem por objetivo, o nome já diz, executivo, de executar. Mas eu vou aqui usar a expressão administrar. A ideia do executivo é desempenhar várias tarefas e atividades, a gente vai falar disso ainda nesta aula, para atender às necessidades da população. Por isso que cabe ao governador, o prefeito, o presidente da república, cada um em sua esfera federativa, União, Estados, DF, municípios, administrar. Decidir como utilizar os recursos públicos para prestar serviços públicos, para fiscalizar a população e assim por diante. Tudo isso está incluído em administrar. Mas o judiciário, ainda não foi falado, é o poder que vai proferir a atividade de julgar. Só que toma cuidado, de forma definitiva. Então o judiciário, ele soluciona conflitos, ele julga conflitos de forma definitiva. Ou seja, quando uma questão é levada ao judiciário e essa decisão passa lá por instâncias judiciárias, né, primeira, segunda instância, se a pessoa recorrer e tal, em algum momento aquela decisão chega ao final. É o que chama-se trânsito em julgado da ação. São trânsito em julgado. Ou seja, aquela é a última decisão sobre o assunto e aquele conflito fica de forma definitivamente resolvido. Cabe ao judiciário fazer isso. Mas olha que interessante. Embora cada poder tenha essa função típica que eu mencionei, a gente encontra funções atípicas. Por exemplo, o poder judiciário também administra? Sim, ele se auto-administra. Quando você tem um tribunal fazendo um concurso, ou abrindo uma licitação pública, concedendo férias, licença, aposentadoria ao servidor, o que ele está fazendo se não administrando? O judiciário também exerce a função legislativa? Sim, fiscaliza. O TSE, por exemplo, tem a função de poder de polícia nas eleições, para fiscalizar o cumprimento da legislação eleitoral. Do ponto de vista da legislação, o judiciário também legisla, sim, o regimento interno dos tribunais, voltando ao próprio TSE, que expede instruções normativas, as resoluções para as eleições a cada 2 anos. Isso aí é uma função legislativa atípica do judiciário. Quando a gente pega o legislativo, também da mesma forma ele administra, também da mesma forma julga, né? Um exemplo, quando o Senado Federal, nos termos do artigo 52 da Constituição, julga algumas autoridades, dentre elas o Presidente da República, por crime de responsabilidade, o famoso impeachment. Isso é uma competência atípica do Legislativo. Da mesma forma, a gente tem o Executivo legislando. Ora, isso é muito forte. Nós temos as medidas provisórias, nós temos a capacidade de o Presidente da República iniciar
proposta de emenda à Constituição ou projetos de lei, tudo isso é uma função atípica do Executivo, legislar. Agora, toma cuidado, porque na sua prova você não pode dizer que o Executivo julga. O Executivo é o único poder que não exerce a função de julgamento. Por quê? Porque, veja só, não basta julgar, tem que ser definitivo. E as hipóteses em que o Executivo julga, exemplo lá, processo administrativo disciplinar contra o servidor, etc., é uma decisão não definitiva, pode ser alterada no judiciário. Por isso que a gente diz que o Executivo não exerce a função atípica de julgamento. Maravilha? Esses são os poderes, essas são as funções, cada um tem a função atípica e a sua função típica. Vamos avançar, porque a gente tem muita coisa ainda para falar. Aí, em seguida, a gente tem a ideia de diferenciar, né, governo de administração pública. Olha só, gente, quando a gente fala de governo, a gente está falando de função política. Função política. E a função política é aquela de tomar as decisões que vão repercutir de forma intensa na vida daquela sociedade. Função política é definir rumos, diretrizes. Quando você pega lá o artigo 84 da Constituição, tá? Pega lá o artigo 84 da Constituição e veja as competências do presidente da República. Várias daquelas competências, função política. Celebrar guerra, declarar guerra, celebrar a paz, celebrar acordos internacionais, permitir forças estrangeiras estarem ou transitarem pelo território nacional. A gente vê relações com estados estrangeiros. A gente vê ali como competência do presidente da República a intervenção federal, a decretação de estado de sítio, tudo isso é função política, é quem manda na parada toda. Já a administração pública, ela não exerce função política, não cabe à administração definir rumos, diretrizes políticas. A função da administração pública é uma função meramente administrativa, porque veja só, se o poder executivo, se o governo é aquele que manda, precisa alguém executar esses comandos. Então quem faz isso? A administração pública. É como eu digo, né? Se você usasse um contexto de uma orquestra sinfônica, o governo é o maestro. É ele quem dita os rumos, é ele quem conduz o negócio todo. E a administração pública é quem seriam os músicos, que executam as decisões do maestro. Que de nada adianta o maestro ficar lá gesticulando, regendo, se não houver músicos obedecendo, executando. Afinal das contas, o que faz o resultado acontecer é esse casamento entre a função política e a função administrativa, entre a condução do maestro e a execução dos músicos. Então é isso que a administração pública faz. Legal? Então é muito importante você ter essa distinção. Por quê? Porque quando você estuda governo, aí você está estudando o quê? Direito constitucional. Inclusive na tríade a gente tem tanto direito constitucional quanto direito administrativo. Então direito constitucional que estuda a função política. Os órgãos governamentais, presidente da República, Congresso, Câmara, Senado. Mas não, quando a gente vem para a função administrativa, sim, isso aqui é campo de estudo do direito administrativo. É por isso que quando se estuda direito constitucional e administrativo, a gente nota que são matérias muito parecidas. Mas por quê? Porque eles estudam mecanismos complementares, governo e administração pública. Legal? Maravilha. A gente ainda tem 2 tópicos, fica aí comigo. Agora a gente fala sobre administração pública. Bem, a administração pública é um conceito que a gente vai ter muitas diferenças, né? Eu quero até voltar aqui porque existe uma ideia que é a seguinte. Quando a gente fala em administração pública aqui, executando a função administrativa, e do outro lado, uma outra coisa diferente, que é o governo, executando a função política, a gente quer dizer então, isso aqui ó, é a administração pública em sentido estrito. A administração em sentido estrito é essa que só cuida da função administrativa, ela não se envolve com função política, tá? Por que quando eu escrevi aqui, eu não escrevi administração pública em sentido estrito? Vou te dar uma dica. Quando você tem sentido amplo e sentido estrito, funciona assim. O sentido estrito, ele é o implícito. Então toda expressão, quando eu digo, implicitamente eu quero dizer que ela está em sentido estrito. Por isso eu não preciso escrever. Quando eu digo assim, ó, a diferença entre administração pública e governo, eu já estou falando de administração em sentido estrito. Porque toda expressão, quando não vier caracterizada, ela já é em sentido estrito. Eu nunca precisei de administração em sentido estrito, salvo aqui na explicação. Quando eu quero usar a expressão em sentido amplo, é que eu tenho que escrever. Então, se eu quisesse falar de administração em sentido amplo, eu teria que escrever a administração pública em sentido amplo. Se eu não digo nada, subentende que é sentido estrito. E olha que legal,
Professor, afinal de contas, o que é administração em sentido amplo? Cor vermelha é o seguinte, se eu pego tudo isso e reúno num só conceito, eu tenho a administração pública em sentido amplo. Usando o exemplo que eu dei, quando eu falo administração em sentido estrito, eu estou falando dos músicos da orquestra. Quando eu falo em sentido amplo, eu falo da orquestra como um todo, incluindo o maestro. Então a administração pública em sentido amplo engloba tanto o governo quanto essa administração em sentido estrito. Tá bom? Então, os dois primeiros sentidos em que eu uso a expressão administração pública, já é a administração pública em sentido estrito e sentido amplo, como eu falei aqui agora, beleza? Mas o que cai tanto em prova é isso aqui, ó, a administração pública em sentido subjetivo, que você pode chamar também sentido formal ou sentido orgânico. E aí aqui, olha só, é só você lembrar das aulinhas de português. A palavra subjetivo lembra o quê? Sujeito. E aí qual o macete que o professor de língua portuguesa dava? Lá sua oitava série, sétima série. Para eu descobrir o sujeito da oração, qual é a pergunta que eu faço ao verbo? Quem? Então, vamos pensar na oração. O professor Lindo ministrava aulas de direito administrativo. Qual é a pergunta que eu faço ao verbo ministrava para descobrir o sujeito? Quem ministrava? Fala aí comigo. O professor Lindo. Perfeito. Você acertou e acertou em cheio. Isso é a administração pública em sentido subjetivo. Porque quando eu falo em a administração pública em sentido subjetivo, eu digo quem é a administração pública. Quais são os sujeitos que eu digo são a administração pública? E é bem simples. A administração pública em sentido estrito é todo órgão, toda entidade. Isso a gente vai aprender depois. Qual a diferença entre órgão e entidade? Órgão não tem personalidade jurídica, entidade tem personalidade jurídica. E todo agente público, ou seja, ser humano, que o quê? Exercem a função administrativa. Exercem a função administrativa. Então qualquer órgão, qualquer entidade, qualquer agente público que exerce a função administrativa será a administração pública. E eu volto aqui para mostrar para você. Se um servidor do Poder Legislativo administra, ele é administração? É. Se um tribunal está administrando, o tribunal naquele momento é administração pública? É. O executivo nem se fala, porque ele tem a função típica administrar. Então, esse órgão ou entidade ou agente público pode ser de quaisquer dos três poderes. Portanto, não faça link. A administração pública é o poder executivo. Não. Ela está bem concentrada no poder executivo. Mas quando um órgão do judiciário ou do legislativo exerce a função administrativa, naquele momento ele é a administração pública. Então, guarde isso na memória. O judiciário, apesar de ter como função típica julgar, quando ele exerce a função atípica de administrar, ele é considerado administração pública. Beleza? Vamos avançar aqui porque temos muita coisa ainda para falar. Sentido objetivo também pode ser chamado sentido material ou sentido funcional. E aí a gente vai mais uma vez voltar à língua portuguesa, porque eu gosto de língua portuguesa. Por pouco eu não ia ser professor de português, eu ia fazer letras. Mas ainda bem que eu fiz direito, porque faz direito quem faz direito, lógico. Sentido objetivo. Bem, se subjetivo eu lembro sujeito, objetivo eu lembro o quê? Objeto. Qual é a pergunta que eu faço ao verbo para identificar o objeto da frase? O professor Lindo ministrava aulas de direito administrativo. A pergunta que eu faço ao verbo ministrava? O quê? O que ministrava? Aulas de direito administrativo. O objeto da frase. Então, quando eu falo, quero saber quem é o sujeito, eu pergunto quem é ao verbo. No caso do objeto, eu pergunto o quê? E aí aqui a gente vai acrescentar o faz. O que? Faz. Agora que a gente sabe quem é a administração, qualquer órgão, entidade ou agente público que exerce a função administrativa, a gente vai descobrir o que faz a administração. E aí a gente tem 4 atividades finalísticas que a administração desempenha. A administração desempenha fomento. Professor, o que é fomento? É o Estado incentivar a iniciativa privada de interesse público. Aqui em Brasília,
para você ter aí uma ideia, nós temos o passe livre estudantil. É uma prática de fomento. O Estado paga a companhia de transporte público lá coletivo, do ônibus, e o estudante pode, mediante um documento fornecido pelo Estado, ingressar sem pagar o bilhete. Mas acredite, não é a companhia de transporte coletivo que está abrindo mão do pagamento. É o Estado quem está pagando no lugar do estudante. O que o Estado está fazendo? Fomentando. Quando você pensa lá, Sistema Financeiro Habitacional, crédito habitacional da Caixa Econômica, é uma forma de fomento. Quando você pensa, por exemplo, um município que quer atrair uma grande empresa para gerar empregos, movimentar a economia do município, e ele promete à empresa uma isenção fiscal. Ah, você vai deixar de pagar aqui determinado imposto por 10 anos, IPTU. Ele está desenvolvendo uma prática de fomento. É assim que funciona. Segunda atividade aqui da administração pública é o serviço público. O serviço público são aquelas atividades que são desempenhadas para atender o interesse da coletividade, as necessidades da população. Serviço público de transporte, serviço de telefonia, serviço de saneamento básico, serviço de coleta de lixo domiciliar, serviço de limpeza urbana, iluminação pública e por aí vai. São serviços públicos. Inclusive, ó, a gente vai ter uma aula lá na frente, tá? No tópico 10, só para falar sobre serviços públicos. Olha que legal. Maravilha. A terceira atividade que compõe o objetivo da administração pública, as atividades fim da administração pública, é a chamada polícia administrativa. A polícia administrativa é uma atividade em que o Estado vai limitar a esfera individual, ou seja, ele vai encher teu saco, mas por um motivo justo, o atendimento do interesse público. Dá um exemplo clássico, polícia administrativa no trânsito. Você, para guiar seu carro, não tem que ter um licenciamento do veículo, seu veículo não tem que cumprir uma série de condições para ele poder trafegar? Você, para dirigir, não tem que ter lá a sua licença para dirigir, a carteira de motorista? Tudo isso é polícia administrativa. Quando você guia seu veículo, tem várias regras de trânsito, se você não cumprir, você não é multado? Isso é polícia administrativa. O Estado limitando a sua esfera individual em prol do interesse coletivo. Maravilha! E aí, por fim, nós temos aqui a atividade de intervenção administrativa. Aqui, se a gente for detalhar, aí a gente vai muito longe. Mas, de forma resumida, a intervenção administrativa ela pode ser no domínio econômico, quando o Estado, por exemplo, cria lá uma empresa como a Petrobras, ele está intervindo na economia, porque ele está atuando como empresário, ele está atuando como agente econômico. É um exemplo de intervenção. Mas às vezes o Estado não quer intervir diretamente na economia, ele quer intervir indiretamente, ele criou a agência reguladora. Aí a gente pensa lá na ANAC. O que a ANAC faz? A Agência Nacional de Aviação Civil. Ela regula o mercado de aviação civil da iniciativa privada. É uma intervenção administrativa. Ou o Estado pode intervir na propriedade privada. Ele pode desapropriar um bem, ele pode tombar um bem que tem um valor histórico, cultural, artístico. Tudo isso é intervenção do Estado. Ok? Maravilha. E nos encaminhando para o fim, afinal essa é uma aula de resumo, a gente tem o chamado regime jurídico administrativo. E agora, o que eu quero que você faça? Para tudo. Se você não parou, pare agora. Deu um branco, mas eu vou continuar. Feche todas as janelas do seu navegador, pega seu celular, coloca virado aí para baixo. Por quê? Este é o assunto mais importante do direito administrativo, porque isso aqui explica todo o direito administrativo. Bem, o que é o regime jurídico administrativo? Bem, regime jurídico são regras e princípios que regem uma relação. Eu estou aqui com você. Vamos imaginar que você resolva se matricular na tríade da alta performance, que é o meu treinamento completo de direito administrativo e constitucional. O que acontece? A partir do momento que você fizer a matrícula, nós teremos uma relação jurídica, em que eu serei o prestador de um serviço e você o contratante. Nessa relação jurídica incidirão regras, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Eu serei obrigado a cumprir certas obrigações e você também nessa relação jurídica. Regime jurídico é isso, conjunto de regras que se aplicam e princípios que se aplicam a determinada relação. O regime jurídico administrativo é exatamente o conjunto de regras que vai reger o quê? A minha relação, a sua relação com a administração pública. Então, eu tenho aqui de um lado a administração pública e eu tenho aqui, ó, o particular extrato. Essa relação é uma relação, o que, ó? Que a gente chama verticalizada. Peraí que eu tô procurando. Ó, relação
verticalizada. Por que verticalizada? Ora, porque a administração, ela vai ter sobre mim diversas o quê? Prerrogativas. Ela vai ter diversos privilégios. Ela vai poder fazer coisas que eu não posso fazer com outras pessoas. Vamos dar um exemplo? Imaginemos que você, ao sair do seu trabalho, veja um veículo estacionado atrás do seu, impedindo a sua saída. O que você pode fazer? Basicamente, sentar e chorar, né? Ou ligar para os órgãos de fiscalização de trânsito para tomar uma medida. Os órgãos, sim, vão poder tomar uma medida. Por exemplo, guinchar aquele veículo e levar apreendido. Isso é uma prerrogativa do Estado, a apreensão de bens. Mas eu, particular, tenho essa mesma liberdade, essa prerrogativa? Não tenho. Então, quando eu falo que a administração pública está na posição vertical, é que ela está acima. Porque ela tem prerrogativas especiais. Ela pode fazer coisas que nós não podemos fazer. A administração pode apreender veículos, ela pode multar, ela pode interditar um estabelecimento comercial, ela pode destruir bens impróprios ao consumo. A administração pode cassar uma licença que alguém obteve para dirigir, enfim, ela pode uma série de coisas, são prerrogativas. Essas prerrogativas da administração têm uma base. Qual é a base? O princípio da supremacia do interesse público. Por que essa é a base? Porque é simples. Por que o Estado manda e eu obedeço? Porque o Estado protege o interesse público. Se ele protege o interesse público tem que prevalecer. Professor, um dia eu estava chegando na padaria, estava muito atrasado para ir para o trabalho, mas eu precisava comprar um pão porque eu estava com muita fome. Aí eu coloquei meu carro numa fila dupla. Quando eu cheguei, meu carro tinha sido guinchado, ele foi apreendido. Professor, que maldade? Não. Porque naquele momento era o interesse público versus o seu interesse. Qual deve prevalecer? O interesse público. A administração, por isso, ela tem essa prerrogativa. Apreender seu veículo estacionado em local proibido. Entendeu a ideia? Então, a justificativa das prerrogativas que a administração tem, qual é? A supremacia do interesse público. Se a administração não tiver aqui e o particular aqui, como é que ela vai fazer o interesse público prevalecer sobre o interesse do particular? Essa é a ideia. Só que toma cuidado, porque nem tudo são flores. Porque se de um lado a administração tem prerrogativas, do outro ela vai ter também o quê? Restrições especiais. Não é só bondade não, também tem maldade. A administração ela tem restrições que nós particulares não temos. Vamos imaginar no caso desse agente de trânsito. O agente de trânsito, de repente, foi chamado lá para apreender um veículo. Quando ele chega, o veículo é de quem? Da irmã, a irmãzinha caçula dele. Tirou carteira há pouco tempo, coitadinha, estava atrasada para ir para o trabalho, teve o veículo apreendido. Eu pergunto, esse particular pode, esse agente público pode, já que se trata de sua irmã, dizer, ô irmã, faça isso mais não. Dessa vez eu não vou apreender o veículo não, mas da próxima te cuida. Pode? Não, claro que não. Por quê? Porque ele deve atuar com impessoalidade, ele está ali para cumprir a lei, ele está ali para proteger o interesse público contra quem quer que seja. Então, ele tem essa restrição especial. Mas se ele tivesse ali como particular, por exemplo, vamos imaginar que eu estou lá com o meu veículo e estou alguém pedindo a minha passagem. Eu posso abrir mão de pedir aos órgãos de fiscalização que venham atuar? Posso. Se uma pessoa me deve R$1.000, eu posso dizer, olha, eu perdoo a dívida, não precisa pagar? Posso. Agora, se uma pessoa deve R$1.000 ao Estado, pode o agente público que cuida daquele assunto dizer, não, ó, eu vou te liberar dessa vez, não precisa pagar? Não pode. Restrição especial. Então, quando você fala assim, o Estado não é livre para contratar quem ele quiser para trabalhar nos órgãos públicos, tem que fazer concurso. Quando você fala, o Estado não pode contratar qualquer empresa para prestar serviço, realizar obra, tem que fazer licitação. O que você está falando? De restrições especiais que o Estado tem. Qual é o princípio que fundamenta essas restrições especiais? O princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade do interesse público. Alberto, me dá esse celular aqui. O Alberto é o cara que genialmente produz esse negócio aqui para mim. Ó, peguei o celular do Alberto agora. Eu posso pegar o celular do Alberto e jogar no chão? Posso? Posso, Alberto? Não. Eu posso pegar o celular do Alberto e mergulhar num copo d'água? Posso, Alberto? Não. Por que eu não posso? Porque você vai estragar ele. Mas é por isso? E se fosse o meu, eu poderia estragar? Poderia. Então por que eu não posso, Alberto? É meu. Porque exatamente este celular é do Alberto. Logo, eu não tenho o poder de fazer com o celular do Alberto o que eu quiser. Agora,
As mesmas coisas eu posso fazer com o meu, eu posso jogar meu celular no chão, posso mergulhar no copo d'água? Posso, o dinheiro é meu, o celular é meu, eu faço com ele o que eu quiser, desde que eu não prejudique ninguém. É isso. Quando eu sou proprietário de alguma coisa, eu tenho disponibilidade sobre aquela coisa. Eu decido o que fazer com ela. Agora, quando eu não sou proprietário, aquela coisa para mim está o quê? Indisponível. O interesse público para a administração é indisponível. O interesse público não pertence à administração. A administração, quando lida com o interesse público, ela está lidando com coisa alheia, coisa da sociedade. Já que o interesse que está ali sendo defendido não é o da administração, e sim o da coletividade, ela tem restrições especiais, justamente para evitar que ela se distancie do interesse público. Então, se você pegar o direito administrativo, tudo gira em torno dessas duas noções. Se de um lado o Estado tem prerrogativas especiais para fazer o interesse público prevalecer, por outro, ele vai ter limitações, restrições, para que ele nunca se distancie do interesse público. O regime jurídico administrativo é isso, é esse conjunto de regras e princípios que dão à administração prerrogativas especiais, mas ao mesmo tempo impõe à administração restrições especiais. E aí? Entendeu? Curtiu? Dá um like aqui embaixo se você gostou dessa aula. Era isso que eu precisava falar com você. A introdução ao direito administrativo é exatamente o que nós aprendemos nessa aula. Se você entendeu o que eu falei durante essa aula, você entendeu o necessário para enfrentar os 10 outros tópicos de direito administrativo que nós vamos trazer ao longo dessa nossa série. Eu estou muito feliz de fazer isso por você e eu espero que você tenha gostado. E se gostou, dá o seu like aqui mais uma vez. Comenta aí embaixo e por que não, né? Tem um botão aqui embaixo assim, compartilhar, compartilha, coloca lá naquele seu grupo de WhatsApp, que tem muita gente estudando para concurso. Vai ser para mim um prazer enorme levar esse conteúdo a mais pessoas e fazer com que mais pessoas entendam o direito administrativo. A minha missão é descomplicar para você passar, descomplicar para você passar. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, aqui embaixo eu estou colocando à disposição um link para um grupo do Telegram em que eu abasteço com conteúdos frequentemente para ajudar as pessoas que querem passar em concurso e precisam aprender direito administrativo e constitucional. É isso que eu tinha para falar. Aguarde o próximo vídeo, porque no próximo vídeo, vamos ver se eu consigo pegar aqui, ó, de primeira não. Ó. Próximo vídeo a gente vai trabalhar o quê? O que mesmo, Alberto? Você estava vendo tudo aí, Alberto, não lembra? Princípios da administração pública, me aguarde. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.